A graça e a paz do Senhor, meus queridos. Gente, eu tava sumida aqui umas 2 quinta-feira. Hoje eu resolvi fazer na segunda-feira para que a gente venha começar aí a semana na presença do Senhor, que a gente venha ter uma semana abençoada. Com o tema, não olhe para o vento, mas olhe para o Criador dele. Você tem olhado para o Criador do vento na sua vida? Olha só. O texto base do nosso devocional está lá em Mateus 14, a partir do 30, que diz assim: quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? Você tem duvidado da mão do Senhor em meio às circunstâncias? Pedro aqui, ele ficou com medo e começou a afundar. E ele pediu socorro ao Senhor. A história de Pedro aqui, quando ele caminhava pelas águas, nesse contexto, ele estava aqui com os olhos fixos em Jesus para encontrar Jesus. No início aqui, ia tudo muito bem. Ia tudo muito bem. Pedro aqui, ele tinha os olhos fixos em Jesus, ele confiava na palavra do Senhor. Mas de repente, ele começou a afundar. Ele começou a olhar para os ventos, ficou com medo e o medo tomou conta dele. Eu quero te dizer para que você não deixe o medo tomar conta de você. Como Pedro, muitas de nós enfrentamos situações difíceis que nos chama a confiar e dar um passo de fé, sabe, em direção ao Senhor. No entanto, assim como Pedro, nós podemos também facilmente ficar distraído pelas circunstâncias, né, ao nosso derredor. E quando a gente olha para os desafios, para os obstáculos, para as dificuldades, infelizmente o medo acaba nos consumindo. Mas a verdade é que quando os nossos olhos estão fixos no Senhor, nós podemos caminhar sobre as águas, sabe? Quando nós confiamos em Sua palavra, no seu poder, Ele nos capacita a enfrentar as adversidades com coragem e com fé. No entanto, quando nós desviamos os nossos olhos para o vento, o nosso foco ele muda. E infelizmente o medo nos enfraquece, sabe? Deus ele nos chama a manter os nossos olhos fixos nele e não nas circunstâncias. Quando nós passamos aí por tempestades e desafios, nós temos que entender e lembrar que Jesus ele é a nossa âncora. Amém? Ele é o Criador do vento. Jesus é o Criador do vento. Aquele que está no controle de todas as coisas, sabe? Quando nós olhamos para Ele, nós encontramos força, nós encontramos a segurança e a direção. Portanto, meu querido, minha querida, não olhe para o vento, mas olhe para Jesus, o Criador dele. Amém? Quando as ondas da vida tentarem afundar, clame Jesus como Pedro fez. Confie no Senhor, porque Ele pode todas as coisas. Grite, Senhor, salva-me, porque Ele vai estender a mão dele e vai te sustentar. Ele é fiel, justo e poderoso para nos guiar, para nos ajudar a superar todas as tempestades que nós encontramos pela frente. Amém? Se você não quer afundar, olha só, foque somente em Jesus então, tá? Ele é o autor e consumador da nossa fé. Deus te abençoe nessa semana. Que você, nessa semana, tenha os olhos fixos no Senhor, sabe? Tire os olhos das circunstâncias e mantenha os olhos fixos no Senhor. Que Deus te dê coragem, que Deus te dê confiança, fé, sabe? Tenha fé na fidelidade do Senhor, porque Ele vai te capacitar. Quando você clamar por Ele, Ele vai te ajudar, sabe? Ele vai estender a sua boa mão. Quando você se sentir fraco e com medo, lembre-se de dizer, socorro, Senhor. Lembre-se de dizer, salva-me, Senhor. Porque é só nele, é só com Ele que a gente vai conseguir andar sobre as águas. É com Ele
que a gente vai superar e conseguir vencer todas as circunstâncias. E todas as circunstâncias são todas. É o medo, é uma enfermidade, seja lá o que for. O Senhor, Ele está contigo e Ele vai estender a mão quando você pedir socorro a Ele. Amém? Que essa palavra ela fique no seu coração, que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Amém? Um beijo e até o próximo vídeo.